Boa noite a todos. Vamos começar o seminário de política da psicanálise de hoje, agradecendo muito a presença do Romildo, do Rego Barros, que vai falar sobre a regulamentação da psicanálise. E antes, a Inês quer dar uma... Não, Inês está... Ela vai explicar, ela quer dar uma notícia para nós, né, Inês? Então, a Inês tem a palavra. Vou seguir. Boa noite. Dessa vez eu não pude ir porque eu estou me recuperando uma gripe. E aí, mas eu nunca, sempre estou aí, do lado de cá já tem 85 pessoas, muita gente no online. Eu nunca reparo, nunca não sabia que tinha tanta gente na tela. E certamente ainda vai chegar mais gente. É avisar, reforçar o convite para sexta-feira, porque o Encontro Brasileiro, o própria diretoria, lá, a coordenação do encontro, organizou duas preparatórias, uma em São Paulo e uma agora em Florianópolis, que foi no sábado, e pediu para as outras sessões organizarem localmente preparatórias. Então, a nossa vai ser sexta-feira agora. O Marcos André vai falar alguma coisa, ele ainda não confirmou exatamente o que, talvez seja a partir do que ele publicou no Boletim Roda. E aí as duas debatedoras, uma é a Ana Tereza Faria Grossman, que é da Comissão Científica do Encontro Brasileiro, e a outra é a Paula Borsoi, que é da Comissão Científica das Jornadas, das nossas jornadas, se a gente quiser fazer jornadas da Seção Rio e do ICP, se a gente quiser fazer alguma relação. Então, vai ser o Marcos vai falar, tem as duas debatedoras, e tem uma outra coisa que a gente não sabe como vai entrar, mas que é uma coisa interessante. Tem 13 cartéis aqui no Rio trabalhando esse tema, trabalhando o Seminário 19. 13 cartéis formados com membros, não membros, associados do ICP, tem de tudo um pouco, e o mais um sempre é fora do Rio, né, de outra sessão. E a gente pediu para esses cartéis enviarem questões, não perguntas para serem respondidas, mas questões de debate. E aí a gente já recebeu até agora, que era até o dia 6, dia 10 de agosto, a turma se atrasa, hoje chegou, 10 cartéis já enviaram. Então a gente tem material para todo lado, que, obviamente, a gente encaminhou para o Marcos, para a Paula e para a Ana Tereza, obviamente, eles não vão conseguir se referir ao que está ali, mas fica como pontos de debate e também, obviamente, vai ser uma atividade formato híbrido, o Niraldo já confirmou, que é o coordenador do encontro, vai estar presente, que ele é de São Paulo, e vai ter os componentes, os cartelizantes vão estar participando e podem intervir no debate, falar alguma coisa. Então, acho que vai ser bem bom, porque eu andei lendo, eu vou ler todos, andei lendo, eu vou só coordenar a mesa, andei lendo o material que chegou, é interessantíssimo, cada um vai para um lado, tem um que fala da jornada, tem outro que fala de não sei o quê. As questões eu já estou aqui concordando, discordando, já bota a gente para pensar. Então, vai ser bem vivo. E aí convidamos vocês, sexta-feira, às 6 horas da tarde, vamos estar aí presencialmente, espero até lá estar bem. Certamente estarei, pelo amor de Deus. Mas aguardamos também vocês aí pelo Zoom. Então é isso, boa noite, até logo. Vamos lá, vamos começar o Obrigada, seminário. Inês. Paulo, quer falar alguma coisa antes da gente passar a palavra para o Romildo? Vamos passar para o Romildo para esse tema regulamentação tão quente, polêmico, antigo e que retorna sempre. Né? Boa noite, obrigado por estarem aqui. Vocês certamente sabem o que é uma regulamentação. É importante não confundir com legitimação ou legalização. A psicanálise ela é legal, por exemplo, a psicanálise tem muitas atividades assim, é legal, é legítima, mas não é regulamentada. Nunca foi. Desde os anos 50, algumas iniciativas, mas sobretudo nos anos 70 em diante,
houve projetos de lei de deputados e senadores, pelo menos um senador, 2 senadores, que fizeram um projeto de lei para a regulamentação da psicanálise. Em geral, são muito ruins. São muito ruins no sentido de que a pessoa que escreveu não tem ideia do que seja psicanálise. Nem psi, em geral. Houve uma época em que eu participava em nome da EBP na articulação das entidades psicanalíticas, então a gente esteve em Brasília 1 ou 2 vezes para falar com os parlamentares, e era impressionante a ignorância deles a respeito do que eles próprios tinham escrito, não é? Não é? Então, é evidente que a posição dos psicanalistas, de todas as tendências, todas as orientações, foram sempre contra a regulamentação. Eu participei a partir do ano 2000, quer dizer, já faz um tempão, não, já faz 24 anos, que eu fui fundador da articulação e participei em nome da EBP durante 10 anos das reuniões da articulação. E é uma questão política, não parece a muita gente, mas é muito interessante. É muito interessante. Parece, quando se fala nisso, parece uma questão meio secundária, né? Meio, né? Não é não. Se discutem coisas essenciais da psicanálise e mesmo a ideia, enfim, mesmo a pergunta por que ser contra a regulamentação em si é muito interessante. Tem uma meia dúzia de razões completamente diferentes de por que um psicanalista seria contra a regulamentação da psicanálise e depende da sua orientação, depende de uma porção de coisas. E de 2010, talvez, para cá, apareceram muitas novas instituições que formam, e vocês veem no jornal, formam psicanalistas, né, todas defendem seminários, supervisão e análise pessoal, como se chama, não é? E são inteiramente diferentes. Você vai desde um funcionamento mais ou menos correto à canalice mais deslavada, e todas estariam dentro da psicanálise se fossem regulamentadas. Então, vocês veem que, de saída, o assunto é tão interessante quão difícil. É muito difícil. Por que a EBP seria considerada psicanalítica? Olha, uma boa pergunta que parece, para nós, evidente, mas não é. Para o legislador não é evidente. Talvez a IPA tenha um lugar para os legisladores um pouco mais destacado, mas mesmo assim, a psicanálise, como não é uma profissão, você vê na televisão, por exemplo, ela foi procurar uma psicóloga. Já viram isso? Foram procurar para uma criança, por exemplo, uma psicóloga. Psicanalista se fala relativamente muito pouco. E quando se fala, não se explica o que é. Não é? Então, me parece que há 2 maneiras de abordar esse assunto, que é interessante, mas é difícil. Uma primeira seria uma espécie de história das iniciativas que foram tomadas, notadamente no plano do parlamento, para regulamentar a psicanálise. E uma segunda seria a relação que tem, esse é um assunto extremamente importante e interessante, sobretudo para os lacanianos,
a discussão das relações entre a psicanálise e a lei. A gente pode lançar como proposta um estudo detalhado de um grande texto de Lacan, que todo mundo conhece, chamado Cântico Sade, não é? Que é um texto ousado de Lacan. Ele avança coisas que não são quaisquer pessoas que podem tratar. Significa, será? A pergunta seria, será que uma máxima pode vir a lei? Tá? Por exemplo, é o que Sade tentou fazer de uma máxima uma lei. Né? A partir daquela máxima dele, eu tenho direito de gozar do teu corpo, o que quer, etc, etc, etc. Aí vocês pensem, eu me lembro que eu já dei um seminário sobre Kant com Sade, vocês imaginam, Flávia estava lá, vocês imaginem eu tenho o direito de gozar do teu corpo sem que nada se oponha, etc, etc, etc. A posição de Sade é de que todo mundo tem o direito de gozar do teu corpo, etc, etc. Aí eu me lembro que na época eu pensei, sim, mas se uma pessoa disser não, você não vai gozar do meu corpo. Acaba a máxima. Acabou. Ela não funciona. Então, quer dizer, é muito importante a gente pensar como é essa passagem da máxima para a lei, se a lei tende ao universal, que ela é por definição. Eu reencontrei uma frase de Henrique Laurent, que eu acho muito interessante, que ele disse numa entrevista em Córdoba, na Argentina, há anos, eu não me lembro quando. Ele disse, vocês talvez conheçam, toda lei tem um núcleo louco. Toda lei tem um núcleo louco. Ele não disse que toda lei tem uma parte louca, ou tem um componente louco, ou uma dimensão louca, mas o que ele diz é que ela tem um núcleo louco. Então, eu me pergunto, como é que a gente pode entender essa frase? Eu pensei em 3 maneiras de entender essa frase. É dizer que o núcleo da lei é fora da lei. No sentido de que o núcleo está em oposição à lei, a lei que marca o espaço ao redor do núcleo. Vocês estão me acompanhando? Não é isso? Todo núcleo é louco, quer dizer que o núcleo que faz parte interna do espaço da lei, ele é fora da lei. Tá? Quer dizer, isso é uma demonstração topológica interessantíssima. Uma segunda maneira que eu andei pensando, a lei que marca a fronteira entre o que é louco e o que não é louco, é mobilizada por um núcleo louco. Me parece que isso deve ser entendido à semelhança do que Lacan dizia no seminário 17, não é? Ele dizia que os giros dos discursos são causados pelo objeto, que, no entanto, é exterior aos significantes S1 e S2. Mas se não fosse o objeto que é fora de S1 e S2, não haveria movimento na circulação dos discursos. Ou seja, é o objeto que mobiliza os discursos, é o objeto que, teoricamente, é fora da lei, que faz com que a lei se imponha. Vocês estão vendo como é delicado isso, como é sofisticado. O objeto que teoricamente está fora da lei faz com que a lei ande. Uma terceira maneira de entender
é a seguinte: se a lei pode ser, e é, entendida como simbólica, o seu núcleo é real. É uma das maneiras possíveis de entender a discrepância que existe entre a lei e o fora da lei. Não é? Que relação existe entre a lei e o fora da lei? O fora da lei é real, a lei é simbólica. Como eu estava dizendo alguns minutos atrás, este é um dos fundamentos, é um fundamento de um dos grandes textos de Lacan, Kant com Sade, onde se opõe a lei à máxima. A máxima, grosseiramente, é individual, a lei é universal. E essa oposição entre lei e máxima faz com que a gente possa perguntar se, esse é o coração de Kant com Sade, se uma máxima pode se erigir em lei. Como Sade proclamava. Eu tenho o direito de gozar do teu corpo sem que nada se oponha. Mas todo mundo tem esse direito. Foi aí que eu pensei, se houver um que recuse ser objeto do gozo, acabou-se a máxima, acabou-se a lei. Tá? Tem uma certa precariedade nessa passagem. E é exatamente em torno desse núcleo louco que Freud associou em um dos momentos à pulsão de morte, que se pode estabelecer um diálogo profícuo, útil, entre o direito e a psicanálise. Qualquer discussão entre o direito e a psicanálise, se restringe ao plano da lei, não vai muito longe. Dá para entender? Não é isso? Se há uma discussão, hoje, quer dizer, existem juristas que são mais próximos. Eu me lembro que eu participei de uma discussão de Zadig, aqui no Rio, onde tinha o juiz Marcelo Semer, muito interessante, e que ele margeava essa questão do limite da lei, do limite real da lei. Né? E foi uma discussão muito interessante, que tinha Luiz Eduardo Soares, Marcelo Semer, eu, e tinha uma outra pessoa que eu não me lembro. Quem era? Não. Ela foi aqui no seminário de ela teve lá. Então foi nessa Zadig. Foi Dulce, minha amiga do Recife, Dulce Pandolfi, historiadora. Tá avançando, tá fazendo sentido. Então, se a psicanálise tende para o núcleo da lei, e a lei está em confronto com seu núcleo, a psicanálise está em confronto com a lei. Estou tentando ser bem lógico. Não é isso? Não é? Se a lei se opõe a seu próprio núcleo, e a psicanálise tem uma ligação com o real da lei, que é seu núcleo, a psicanálise tem uma oposição à lei. Tá bom? Então, me parece que o confronto, esse suposto confronto entre a psicanálise e a lei, se a gente supõe que haja um confronto, passa por dois aspectos, pelo menos. Um primeiro, que eu chamei de uma relação intrínseca, que se refere à própria condição de existência da psicanálise, na medida em que ela surgiu como um tratamento para certas falhas da lei. A psicanálise apareceu para isso,
para dar uma resposta a certas falhas da lei representadas na família, na religião, na pedagogia, na educação, etc., etc. Ou seja, retomando o que eu estava dizendo antes, a psicanálise surgiu como resposta a uma crise no simbólico. Então, a psicanálise surgiu como resposta a uma crise da lei. Um segundo aspecto que diz respeito ao estatuto legal da psicanálise no Brasil e às tentativas de regulamentação que começaram, como eu disse, nos anos 50 e se intensificaram a partir dos anos 70. Foi neste segundo momento que se iniciaram formas organizadas de reação de algumas instituições psicanalíticas, entre elas a EBP. A iniciativa primeira foi dos colegas da IPA, que passaram a trabalhar juntas, fundaram uma associação que se chamou Articulação das Entidades Psicanalíticas, Entidades Psicanalíticas Brasileiras, talvez, e buscam reagir às iniciativas parlamentares na Câmara ou no Senado, onde projetos de lei de regulamentação foram apresentados. Desde os anos 50, nenhum deles teve sucesso até agora. Existe sempre um ponto onde eles param. Ou param... Bom, em geral, são muito ruins os projetos, né? São mal redigidos, são ruins. E são feitos por pessoas que não têm nenhuma relação com a psicanálise, com exceção dos primeiros projetos que foram inspirados pela IPA. Não é? Ou para exigir que a psicanálise seja uma profissão exercida unicamente pelos médicos, ou, em alguma delas mais antigas, para exigir que psicanalista seja, por necessidade, formado na IPA. Então, depois foi mudando um pouco com a entrada em cena dos psicólogos, então ficou mais complicado isso de exigir a hegemonia ou a exclusividade da IPA. Tanto que esse da qual eu participei foi convocado pela IPA. Não fomos nós que convocamos a futura articulação, foi a IPA. Eu me lembro que eu cheguei lá, foi lá que eu conheci a Amendoeira, e, enfim. Na verdade, as relações entre o exercício da psicanálise e as imposições legais não são simples. Enquanto a lei, aqui entendida como a lei escrita, tem sempre no horizonte algo que é ou proibido ou permitido, a psicanálise, para funcionar, de certa forma, suspende, em princípio, esse horizonte por um tempo. Não é? A psicanálise não inicia tentando desenhar qual é o espaço da proibição e da permissão. Pelo contrário, tem um afrouxamento legal onde, para uma psicanálise começar, pelo menos por um tempo. Não é? Quando, digamos, a imposição do supereu se torna preponderante no exercício da psicanálise, a coisa muda um pouco. Então, a experiência analítica não visa conduzir um sujeito a um acordo perfeito com os regulamentos. Isso não é opinião ideológica, é que não funciona, não dá para funcionar. Mas há um acordo com seu desejo e com seu gozo, que é sempre singular. Aí está a contradição da máxima sadiana, que é sempre singular e traz sempre consigo, segundo o que Lacan diz no Seminário 15, no ato psicanalítico, traz sempre algo de transgressivo.
não é? Lacan diz que todo ato é transgressivo. Essa é uma dessas frases de Lacan que daria uma longa discussão, muito, muito interessante. Então, tem uma pergunta aqui que é interessante. Se o gozo é singular e a lei é, por definição, universal, como se articulam psicanálise e lei? Se a psicanálise, se é verdade que a psicanálise tem um acordo, tem um compromisso com o singular. Esta pergunta, que tem um formato de adivinhação, se aplica a todos os aspectos da vida social nos quais a psicanálise está presente ou em questão. É uma pergunta permanente com a relação entre psicanálise e lei, que nem se cala e nem é respondida de uma vez por todas. Quer dizer, isso é uma pergunta permanente, que em princípio não vai desaparecer enquanto houver psicanálise. Enquanto existir psicanálise, essa questão está posta. Então, vocês vejam, uma pergunta interessante que mobilizou essas várias instituições que se reúnem até hoje, eu não faço mais parte, mas se reúnem até hoje, e um número de instituições bem maior do que no meu tempo. São algumas dezenas, eu não sei exatamente. E os participantes, os representantes da EBP, pelo que a nossa diretora me informou, é Jorge Pimenta, de Minas Gerais, Márcia Zucchi, do Rio de Janeiro, e Giovana Quaglia, de Brasília. É. Então, quer dizer, continua a pleno vapor. A resposta para a pergunta, qual é a relação entre psicanálise e lei, depende da orientação do psicanalista. Ou melhor, a pergunta não era essa. A pergunta é a seguinte: por que os psicanalistas, ou uma parte bem importante deles, insistem em manter a psicanálise fora do âmbito das profissões regulamentadas? Essa é uma pergunta essencial. Se a gente não sabe responder isso, a gente não entendeu nada da discussão. Não é? Isso se deve à defesa de privilégios corporativos. Eu pergunto, por que não? Ou a estrutura da própria doutrina psicanalítica, ou a relação que a psicanálise tem, por necessidade, com o real, ou com o que Lohan chamava de o núcleo da lei. É interessante, alguém, né, você imagina uma reunião de psicanalistas das mais variadas obediências, digamos assim, e se faz essa pergunta: por que vocês não querem regulamentar? Um deles, aqui eu me lembro, está me vindo um rosto de gente, um poderá se referir aos seus interesses profissionais mais imediatos. Por exemplo, fechar a porta para uma multidão muito grande, fazer com que o número de psicanalistas seja mais ou menos restrita, para que haja uma proteção profissional mais rigorosa. Um outro terá argumentos fundados no que ele entende como princípio deontológico, como qualquer profissão, tá? E aqui entraria a discussão para saber qual é a diferença entre deontologia e ética. É uma discussão que nos interessa de muito perto e que é extremamente interessante. Ainda um outro vai se basear nas suas opiniões políticas sobre a inserção da psicanálise na sociedade ou no mundo. E um outro vai argumentar a partir dos seus princípios,
não é? A gente mesmo trabalhou anos atrás a partir do ditame sem standard, mas não sem princípio, não é? Houve um congresso da Associação Mundial que foi em cima disso. Bom, eu estou tentando misturar, não é? Ou combinar a ideia do que é psicanálise face à lei e o que é de histórico no Brasil. O que é que aconteceu? Me parece que a gente pode dividir a história das tentativas de regulamentação da psicanálise em 3 diferentes momentos. Um primeiro, mais antigo, as tentativas feitas pela Internacional de Psicanálise de restringir o exercício da psicanálise, como eu estava dizendo, aos membros da Internacional e, bem no começo, aos médicos. Segundo, mais para cá, no começo dos anos 70, as iniciativas dos religiosos, ou de alguns dos religiosos evangélicos, que começaram por volta do ano 2000, não foi 1970, foi outra coisa, no ano 2000. E terceiro, qualquer jornal que vocês peguem para ler, vocês vão constatar o aumento, o avanço da mercantilização na formação dos psicanalistas. Não é? Você vê a chamada para alunos de psicanálise com um funcionamento mercantil, quer dizer, de uma empresa que chama. E o que é bem interessante, que mereceria uma longa discussão, bem interessante, é que todos, sem exceção da IPA, a última tentativa mercantil, vão dizer que, nós inclusive, vão dizer que 3 condições são fundamentais: análise pessoal, seminários ou teoria e supervisão. Aí, quando você vai ver na prática, é completamente diferente. Por exemplo, eu estava lendo outro dia, que eu perdi o interesse um pouco por esse assunto durante alguns anos. Aí, outro dia, eu vi uma propaganda numa revista ou num jornal. Era bem interessante, porque os seminários eram cursos rapidíssimos e bem elementares. A supervisão era dada pelos fundadores. E a análise pessoal, como se chama em todas as instituições de psicanálise, exigia-se a duração de 6 meses e era de grupo. Quer dizer, tem muito pouco a ver, senão os grandes títulos, né? Bom, nada disso, essa que é a questão, nada disso impede que a psicanálise vire profissão, ou que ela vire uma profissão regulamentada. Por uma razão muito simples, é que isso não depende dos psicanalistas, mas depende do Estado. Não é? Quer dizer, uma profissão é regulamentada por decisão do Estado. As 2 vezes que eu fui a Brasília, foi para me dirigir ao poder legislativo para dizer como era pouco indicado que a psicanálise fosse regulamentada. Mas isso não impede que ela seja um dia regulamentada. É possível que algum dia ela seja regulamentada, dependendo, como a gente diz em política, dependendo da correlação de forças. Não é? Se existe na área do governo, entendido aqui nos 3 poderes, uma força bastante para imprimir isso como exigência, vai acontecer. Não é? É dificílimo saber, hoje, aqui, quais são as consequências práticas da psicanálise como profissão regulamentada. Mas quem quiser pode pensar nisso, porque até agora nunca se conseguiu avançar nessa direção. Mas se algum dia algum parlamentar tiver um contato forte no executivo, é possível
que isso seja aceito. Então, um argumento que não é o argumento prático, profissional, mas que nos interessa aqui, a nós e a quem está lá online. Há algo, a gente pode testar isso, há algo na prática analítica que excede a lei. Tá? É a partir daí que a gente pode situar a psicanálise ao lado do núcleo. Existe alguma coisa na psicanálise, a gente pode pensar o quê? Que excede a lei, o que faz com que o tratamento legal da psicanálise não dá conta do fundamento da psicanálise. Vocês se lembram que Lacan diz, acho que no próprio seminário 17, que o discurso do analista não pode pretender a dominação, ou a hegemonia, ou ao poder. Então, me parece que se o discurso do analista não pode pretender ao poder, é justamente porque em algum momento aparece algo que excede a lei. Tá bom? Entendeu? Se o discurso do analista não pode pretender o poder, como o discurso do mestre universitário, etc., é porque, em algum momento do funcionamento analítico, por exemplo, num efeito de interpretação, aparece algo que excede a lei, que vai além da lei ou que discrepa da lei. Tá bom? A gente poderia pensar, não é literal isso, mas a gente poderia pensar na crítica de Lacan nos anos 50, a psicanálise americana, dizendo hoje que a adaptação do sujeito é impossível. Então, seria nessa direção que a psicanálise não pode se apresentar como alternativa de poder. Ou seja, o que a gente diz aqui, todos os dias, não basta nem funciona para corrigir os males do mundo. Que é uma ambição da lei, uma ambição legal. Então, me parece, para fechar o que eu tenho para dizer, antes da gente conversar um pouco, vai precisamente nessa direção, quer dizer, a mesma ideia que faz Lacan dizer que o discurso do analista não pode pretender ao poder, é na mesma linha do que ele diz no Seminário 11, quando ele diz que o que caracteriza o desejo do analista, que não é puro, ele diz, é na última página do Seminário 11, o desejo que não é puro é o desejo de obter o que Lacan chamou a diferença absoluta. Tá? Então, você vê, toda a argumentação vai num sentido contrário às noções que se pode ter da lei. Tá? Bom, foi isso. Olha, tua fala colocou, acho que N questões. Eu queria começar com uma. A maioria delas eu não sei responder. Você me lembrou muito o processo de Kafka. O que é o núcleo louco da lei? Me parece que quando um sistema jurídico ele pretende ser consistente e completo, um outro absoluto. Né? E agora, outro... E como é que... Deixa eu ver. Essa é uma primeira questão, né?
Não sei se alguém quer colocar outras assim. Tá, vamos lá. Não, eu vou concluir depois. Bora, Cristian. Oi, alô. Romildo, eu acompanhei esse tema assim, a uma certa distância, então eu não estou tão bem informado, né, de todos os detalhes, mas alguma coisa assim. Mas pegando alguns elementos da sua fala, tem algumas peças que não se encaixam tão bem para mim, então eu queria tentar pedir para você dialogar um pouco com isso. Porque uma coisa que eu acho que primeiro surpreende nessa questão da regulamentação da psicanálise é que, geralmente, quando se quer regulamentar alguma coisa, é em função de que essa coisa oferecia algum tipo de perigo ou de descontrole ou de mal social ou de algo precisaria ser regulamentado para conter, delimitar essa prática. Geralmente esse desejo vem de fora dessa prática, né? Pessoas, entidades que veem algum risco, algum perigo, né, buscam que aquela atividade seja, então, regulamentada. No caso da psicanálise, isso não ocorre, né? O desejo de regulamentação ele vem mais de quem a pratica do que propriamente de supostas vítimas, digamos assim, né? A associação dos pacientes que sofreram muito com psicanalistas e querem... Não é isso, né? Então, vem, de certa forma, de dentro, né? Não de dentro do que a gente entende como psicanálise, mas de dentro no sentido de pessoas que querem praticar a psicanálise, né? No caso dos evangélicos, por exemplo, né, isso é evidente, né? Então, assim, isso a princípio... Oi? Quando os evangélicos começaram a batalhar pela psicanálise, eles estavam fora. Claro, mas é que parece que a motivação ali é muito mais de que, de alguma maneira, dentro do campo deles também se pratique e se ofereça formação em psicanálise, do que propriamente que os evangélicos, por algum motivo, estejam preocupados com o que nós estamos fazendo, né, com a sociedade. Tanto que isso já existe, né? Enfim, formação de psicanálise dentro do grande campo evangélico, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Quer dizer, porque essa ideia, né, do real que escapa do núcleo real da psicanálise, eu acho que ela faria sentido se tivesse havendo algum tipo de movimento de fora para dentro, de dizer, esse real aí ele precisa ser regulamentado, né? Mas eu acho que não é tanto o caso. Quer dizer, o que faz parecer é que quando alguém que quer praticar a psicanálise, né, como, por exemplo, certos campos evangélicos, pedem a regulamentação dela, é muito mais para tentar alterar os lugares de legitimidade, digamos assim, né? Quer dizer, porque esses que querem praticá-la tampouco estão impedidos de praticar, né? Então, se eles quiserem, não estão impedidos de praticar, nem de oferecer formação, como você mesmo notou. Exatamente, nem eu, nem você, nem ninguém está impedido. Então, por que é que querem regulamentar? Nem autorizado, nem impedido. Mas então, por que quereriam regulamentar se podem fazer, se podem oferecer amanhã, hoje, quando quiserem? É porque a regulamentação muda os lugares de legitimação de alguma coisa, né? Quer dizer, sem regulamentação, quem é que legitima? De forma geral, são as escolas que dispõem de uma certa história, de um certo respeito social, né? Então, mesmo que ninguém esteja proibido, essas escolas ou sociedades, elas exercem um papel importante de legitimação. Na medida em que isso virar um conjunto burocrático, né, de normas públicas, passa-se a se referir muito mais, né, a isso do que propriamente aos lugares atuais de legitimação. Então, se não teria aí alguma coisa também que seria dessa ordem, né, da onde vem a legitimação, mesmo que a gente veja isso ironicamente, e não tanto de alguém de fora querendo controlar o real da psicanálise. A questão... Todos os projetos de lei que eu li, alguns, uma meia dúzia, em algum momento fala da proteção da clientela. E proteção contra o quê? Contra charlatão. Você, eu. Entende? Quer dizer, a regulamentação
retraça um novo mapa, que é o mapa do charlatanismo. Que pouco importa se ele é bom ou ruim, mas significa justamente um espaço que está fora da lei. Tá? Esse é um argumento que, com exceção das instituições mais antigas do Brasil, foi usado por quase todo mundo. Todos querem proteger o paciente contra o charlatão. Todos. Não tem ninguém que defenda o charlatão. Todos dizem, eu defendo o paciente contra o charlatanismo, e a única maneira, aí pega meio de raspão o que o Rodrigo está dizendo, e a única maneira de defender o charlatão é se saber pública e oficialmente o que é um psicanalista, como se forma, quais são os currículos que ele segue, o que é necessário para ser psicanalista, como um psicólogo, um médico, um dentista, etc, etc. Entende? Então, é nesse ponto preciso aí que há o choque entre a lei e o núcleo. É quando você considera ou você pede que a lei explique a essência, digamos assim, do funcionamento de uma psicanálise. Tá? Depende, não é o que o Rodrigo estava dizendo. Depende da época também, isso mudou muito. Eu me lembro que quando eu comecei a tratar disso, a grande questão eram os evangélicos. Eu me lembro que um deles me processou contra a calúnia, porque eu disse que era um raciocínio paranoico dele, e foi publicado num jornal. Então, me processaram, mas o juiz me chamou, o advogado disse, não vá não, eu nunca fui. E aí só tudo não existe mais, né? 24 anos atrás. Então, nessa época, de fato, era em torno dos evangélicos, que teriam dois argumentos. Um, que me parece forte, não para um psicanalista, mas forte para um religioso, que é preciso que a gente se aperfeiçoe, nós, os pastores, para conseguir tratar também do lado psicológico dos fiéis. Tá? É difícil atacar esse argumento. É difícil atacar. Quer dizer, desde que você aproxima o sofrimento humano da lei, né, você vai ter que fazer uma certa impostura, né, para ver se a lei se coaduna com o tratamento do sofrimento humano. Isso eles faziam bem. Eu me lembro que eu lia os documentos eram basicamente pastores de Niterói, da Igreja Batista de Niterói, que fundaram uma sociedade, Niterói, que fundaram uma sociedade chamada Sociedade de Psicanálise Ortodoxa do Brasil, que, segundo eles próprios, é a instituição psicanalítica mais prolífica, que forma mais psicanalistas. Tem milhares de psicanalistas no Brasil formados pela chamada SPOB. Então, nessa geração, a partir dos 70, mas sobretudo no ano 2000, a questão foi essa, foi entre os evangélicos. E foi aí justamente que a IPA abriu mão de exigir a regulamentação. Eu me lembro que a IPA pedia, na época, que se fizesse como a propaganda, onde existe uma autorregulação da propaganda. O governo não se mete, mas a associação da propaganda de publicidade pode punir alguém que faça alguma coisa contra, entre aspas, contra a ética da propaganda, não? Eu não sei se eu peguei tudo que você disse. Não, falta uma coisa aí que eu não peguei, que é o essencial. O que foi? O núcleo real da minha fala. Exatamente, o núcleo real da sua fala qual era? Se lembra?
Vou só tentar repetir, mas era a ideia de que o que está em jogo é menos uma tentativa externa de controlar o nosso real e mais uma disputa dos lugares de legitimação da Eu acho psicanálise. que aí depende. Isso pode ser ou não, entende? O importante não precisa ter essa divisão externa e interna, porque, de qualquer forma, é no parlamento que isso se julga. Então, quer dizer, sendo alguma coisa exigida, né, como a IPA nos anos 50, exigia que só a IPA fosse reconhecida, mas eles precisavam de deputados e senadores. Os evangélicos também precisavam de deputados e senadores. Então, o núcleo, me parece, tornava desnecessário o interno ou externo. O único interno que a gente teve foi a oposição quase universal dos psicanalistas à regulamentação, com exceção desses que começaram já exigindo a regulamentação, como foram, não todos, mas a maioria, talvez, dos evangélicos, ou sociedades mercantis, né, que esperavam ganhar dinheiro com alunos de psicanálise, de supervisão de cursos e de análise pessoal. Tá? Porque eles seriam reconhecidos oficialmente. Ele não é ninguém. Então, exatamente, é a questão da Eles não legitimação. eram ninguém. Ele não é ninguém. Exatamente. Eles entraram já exigindo a regulamentação para eles serem iguais à IPA, à EBP. Então, é exatamente isso. É isso, entende? Entende? Quer dizer, o que a lei faria seria dizer o que vocês estão pedindo como regulamentação, por nossa força, passa a ser lei. Tem uma certa hipocrisia nisso. Ele faz com que uma regulamentação equivalha à lei. Essa é a manobra. Eu acho que nesse sentido, Rodrigo, quem vai estar protegido, né? Se é o paciente, se é o analista, talvez quem quer muito que regulamente quer se proteger de ser chamado charlatão, né? Então, para eles interessa serem oficialmente chamados de psicanalistas para isso, né? Até para o Romildo não dizer você está tendo uma atitude paranoica ou algo assim, ele vai dizer, eu sou psicanalista, assim como você. Agora, já que eu estou com o microfone... Eu não sei, essa frase, né, que você falou logo no começo, Romildo, toda lei tem um núcleo louco. Isso, se eu entendi bem, é uma ideia que se aplica a toda lei, né? Não, ou seja, por exemplo, quando Paulo citou no direito, né, um advogado vai defender uma lei, segundo a forma como a psicanálise entende isso, até ali no advogado sustentando uma lei, tem um núcleo louco, né? Posso mudar um pouquinho? A existência da lei para a civilização, para a humanidade, já se dá pelo fato de que o núcleo é louco. Então, qual é a diferença da psicanálise? Não sei, eu fiquei pensando, por exemplo, os artistas. Eles são bastante... né, há algo na prática artística que excede a lei. No entanto, na sociedade... Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que eles são mais regulamentados do que os psicanalistas. Não sei, alguns artistas têm lei, Rouanet, não sei, alguma coisa... Não sei, eu queria entender, assim, quase uma advogada do diabo, por que para nós que não queremos a regulamentação, isso é tão precioso, esse lugar êxtimo ou marginal? Olha, me parece, quer dizer, eu espero que seja a própria função do psicanalista, que não seja uma ideologia na cabeça de cada um da gente, não é? Dizer isso exige que a gente tenha a experiência de que em algum momento a psicanálise toca o real. E não vamos esquecer, hein? Se virar lei, se virar regulamentado, isso a gente pode... Você falou, acho que uma impostura, algo assim, né? Se um dia virar Vai ter lei... psicanálise
e impostura. Vai ter oficialmente um psicanalista regulamentado, mas que na sua prática está trabalhando e exercendo a sua função tal como a gente o faz aqui. Não sei. Se não tem uma coisa um pouco assim, isso que é oficial toca tão diretamente o nosso fazer? Não sei, uma pergunta mesmo. Se alguém for denunciado, toca. Entende? A mãe de uma criança que é tratada por você diz que você deu uma porrada na criança. Entende? E que isso é devido à maldade essencial da psicanálise, criada pelo escroque Sigmund Freud. Por exemplo, nada disso. Veja só, talvez a gente, eu não falei nisso, mas essa frase de Henrique Laurent, que é bem condensada, toda lei tem um núcleo louco, a gente pode ouvir como toda lei tem um núcleo impossível. Tem um Tá? núcleo de violência também, que é a isso, questão da lei aí, né? Assim, do ponto de vista jurídico, né? Eu É acho porque a que lei vai dizer, só eu, a lei, posso exercer a violência. pois É isso? Eu acho que isso é fundamental, que tem uma certa ironia que se pode fazer sobre isso com a questão do charlatão, né? Porque acho que agora a gente, antes, Paulo, não sei se você pode esperar um instantinho, porque tem uma pergunta ali do Zoom que está Ciro, que está esperando algum tempo. Depois nós passamos para o Paulo, tá? Vai lá, Ciro. Boa noite, Romildo. Boa noite, vocês todos aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Sim, Estão me ouvindo? Olha, Sim. essa questão é uma questão que sempre me chegou muito rente, sempre me perturbou muito, porque a minha prática da psicanálise como analista começou depois de eu ter sido juiz. Então, quando eu fui começar a praticar psicanálise, tudo isso que o Romildo falou aí, eu me cuidei muito de não entrar no charlatanismo, porque eu sabia que o que podia me esperar. Na hora que eu encontrasse aí um movimento contrário à minha presença na psicanálise, isso poderia vir. Eu achei muito interessante o Romildo lembrar essa frase do Henrique Laurent, que esse núcleo doido da lei é o que ela tem realmente de impossível. E se a lei não tivesse um núcleo louco, não haveria defesa, nem haveria acusação para ninguém, que é o núcleo louco dela que possibilita dialetizar, né? Exatamente essa mobilidade, esse impossível. Agora, eu acompanhei muito de perto esse tempo que o Romildo está falando aí, de há 20 e tantos anos atrás, e o que é difícil nisso tudo conviver com o furo da lei. Então, conviver com o furo da lei é algo muito difícil, principalmente para os juristas. Os juristas ficam enlouquecidos com isso. Eu sei como é que é isso, que eu já pertenci lá ao meio. E uma outra coisa que eu fiquei pensando também aí, inclusive um grupo de estudo que eu coordeno, já veio até um pastor para estudar, mas depois de um certo tempo ele não ficou, não, que ele achou aquilo tudo muito louco. Agora, o que eu fico pensando na regulamentação da psicanálise é que tem uma pergunta antes de tudo, que é o seguinte: essa pergunta não encontra resposta. Quais seriam os critérios? Essa pergunta não tem resposta possível. Porque quando isso entra no universal, isso não acha lugar, isso não tem lugar no universal. Então, eu acho que essa questão é uma questão muito candente, é uma questão que me pegou sempre muito de perto. Eu vivi essa travessia e a gente vai falar disso muito tempo, mas eu não vejo, porque o Romildo ainda falou assim, pode ser que venha aí, num dos três poderes, algo que venha tentar, com a força maior, querer regulamentar isso. O executivo não tem força suficiente para isso. O judiciário só age se provocado. E o poder legislativo é de onde pode vir isso daí.
De onde pode vir isso daí? Mas o poder legislativo é uma correlação de forças. E toda vez que o poder legislativo cedeu para criar leis sem furos, nós já vimos aonde deu. Deu no fascismo, deu no nazismo, que é a lei sem furo, e que, no fim, não se sustenta. Mas, enfim, eu queria apenas trazer isso daí, porque é uma coisa que eu acho muito importante, mas eu fico com a pergunta: regulamentar? Tá, vamos regulamentar. Quais os critérios? Não se chega. É isso aí, gente. Paulo quer falar também? Um pouco nessa linha, lembrando que Lacan deu um seminário, né, o título primeiro é Os Fundamentos da Psicanálise. Acabou sendo publicado como os 4 conceitos fundamentais. E justamente o que ele brinca ali, né, retomando Heidegger, é que os fundamentos não têm fundos. Por isso que existe alguma coisa como o STF, porque toda lei, todo fundamento é contingente. Aí entra outra questão com a pergunta, aí é bem complicada. Aí a questão do charlatão. Se vai exigir que o analista estude tanto, não sei o quê, tal, não vai ser produzir um charlatão? Porque o analista é aquele que sabe. Eu gosto muito de como o Lacan ele retoma, né? Ele pega o Sócrates, né? Dizia que é o primeiro analista, justamente porque ele é procurado, né? Porque como aquele que sabe, ele diz, não, eu só sei que nada sei, né? Lá com Alcibiades. Então ele o quê? Aí é a questão da transferência, né? Quer dizer, é verdade, não é? Lacan diz, nosso antecessor, né, Sócrates, uma palavra assim, antecessor talvez. Eu estou dizendo meio brincando com Paulo, isso não impediu Sócrates de ser executado, quer dizer o seguinte, é que quem decretou, não sei quem foi, mas quem decretou, né, estou me dirigindo aí a Ciro, quem decretou a morte de Sócrates foi, provavelmente, quem podia decretar a morte de Sócrates. Então, não era o funcionamento da maiêutica que mataria Sócrates. O que matou Sócrates foi ele desobedecer a uma lei escrita, precisa, que eu não sei qual foi. Entende? Quer dizer, o que passaria... Cadê Ciro? Hein, Ciro? Está aí. O que passaria... o que abriria a porta para alguma coisa como o charlatanismo seria a aceitação da psicanálise como elemento de lei. É isso que fundaria o charlatanismo. Charlatanismo em termos, quer dizer, todo mundo, entende? Quando as condições para se ser psicanalista, eu não sei por que chamou sua atenção, em 10 minutos você escreve isso. Um deputado escreve isso em 10 minutos. Se é verdade ou não, pouco importa. Pouco importa, desde que você diz, entre a lei e o núcleo da lei, existe uma discrepância, não se tocam, no plano da lei você... Quer dizer, aí não seria exatamente lei, seria mais alguma coisa como um regimento, né? Como se diz, um regimento interno de uma sociedade. Mas até certo ponto você pode dizer quase qualquer coisa. Sabe? Sobretudo nesse plano aí prático do funcionamento, né? Quando é que a sociedade de psicanálise e tal considera fulano de tal psicanalista? Aí você monta as condições, né? Eu me lembro que eu falei com um deputado, ele não tinha a menor ideia do que fosse, que também não tinha ideia de outras coisas, não. Mas de psicanálise ele não tinha a menor ideia do que pudesse ser, até que ele disse, eu não sei nada. Foi meu sobrinho que pediu para eu apresentar esse projeto, porque o sobrinho era evangélico. Não sei nada, eu sou professor de matemática do ginásio, eu não tenho ideia. Vocês são todos doutores, éramos uns 5, né? Todos inteligentes.
Eu não sei nada. Quer o quê? Que eu jogue fora o projeto de lei? Amanhã, e de fato. Ele anulou o projeto de lei dele no dia seguinte, ou em 2 dias. Então, eu acho isso, é que a gente tem que considerar, hein, Ciro? A gente tem que considerar um fator da maior importância, que é a burocracia. A burocracia é aquilo que faz com que o núcleo pareça lei. Não é? A burocracia monta um espaço de semblantes que faz com que você possa dizer e possa classificar, possa premiar e castigar quase tudo. Não é, né? Por isso que você pensou em Kafka, né? Você bota o plano do saber no poder, o discurso universitário, e você prova quase qualquer coisa. Márcia, pode abrir para Márcia, então? Márcia Azul. Márcia Azul. Márcia. Márcia, não tem som, não. Aí vai dar? Márcia, pode falar. Agora posso? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Ah, então, obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer muito essa discussão que está me parecendo importantíssima e super útil para enfim, esse lugar, esse papel que eu estou ocupando nesse momento, de ser uma das pessoas que representa a EBP no movimento Articulação. Então, eu vou aproveitar um pouquinho, assim, até para passar, assim, aproveitar aqui a deixa para passar um pouquinho para vocês em que pé as coisas estão. Eu queria, assim, eu achei bem interessante essa questão que o Romildo, a maneira com que o Romildo trouxe, né, a questão do núcleo de real, ou do núcleo, né, louco da lei, porque até o processo, no momento, ele sofreu uma mudança de rota. A questão não é que o movimento Articulação não esteja mais trabalhando com isso. O seu motivo de união, que hoje em dia está em torno de, tem 26, mais ou menos, 26 associações e sociedades e grupos do Brasil inteiro que fazem parte. A gente vai, inclusive, voltar a se reunir nesse sábado presencialmente, porque durante 4 anos a gente só se reuniu de modo online, vai ser aqui no Rio de Janeiro a próxima reunião. Enfim, nesse momento, a gente continua lutando contra a não regulamentação, né? Ou contra a regulamentação. Por que lutando contra a não regulamentação? Porque ela é quase, o meu ato falho tem a ver com o que foi dito aqui. Ela é quase certa, sabe, Ciro, em algum momento. Infelizmente, ela é quase certa, por mais impossível que ela seja, porque ela é impossível regulamentar, como você mesmo disse, uma prática psicanalítica. Como? Né? A partir do quê? Se ela é absolutamente singular, se ela é uma experiência de 1 a 1, como? Mas, enfim, o problema é que a coisa virou, a coisa mudou. Ela não está vindo mais pela via dos projetos, não que eles não existam. Eles existem, em média, sempre tem uns 2 processos na Câmara dos Deputados. Nesse momento, inclusive, recentemente tinha um capitaneado pelo Alexandre Frota. Então, e que, de fato, como o Romildo acabou de dizer, eles não entendem absolutamente nada, vai uma comissão nossa, esclarece, trabalha, pede ajuda para alguns outros parlamentares,
e esses projetos são retirados de pauta. A verdade é que isso se dá assim. O problema da regulamentação agora está vindo por uma outra porta, que é a das faculdades, né, que estão online, que estão formando psicanalistas. Então, o movimento fez todo um trabalho de tentar entrar em Ministério da Educação, Comissão Nacional de Ensino Superior, tal, para tentar barrar, que tem um deles que já está para além da metade, para tentar barrar a oficialização desses cursos, e a gente foi informado que nós não vamos conseguir, que não tem jeito, que esses cursos cumprem absolutamente tudo o que a lei exige para que eles sejam reconhecidos, e a partir daí a gente terá, por exemplo, no final do ano que vem, 3 mil, entre aspas, psicanalistas formados legalmente pelo MEC, né? Isso, quase que naturalmente, isso é um passo para que, de alguma maneira, uma regulamentação acabe acontecendo, né? Eu concordo com o que o Rodrigo disse. Eu acho que a coisa, no plano das leis, e não desse processo que eu acabei de contar, no plano das leis, é mesmo uma questão de busca de legitimação, lugar de legitimação. Só que ele não vem desconectado do fator econômico, né? É porque, na verdade, é quase assim, a briga é quase assim, quem é que vai ter o direito de vender formação de psicanálise? Então, esse é uma das frentes em que a gente tem que brigar muito, né? Porque por que um instituto, por exemplo, pode cobrar para formar analistas e a igreja, sei lá, não pode, né? Então, vocês vejam que são temas difíceis, discussões longas, complexas, mas, enfim, de fato, eu queria só que vocês tivessem a notícia disso, né? Aí é um pouco respondendo a Flávia. Em breve, se essa regulamentação se der a partir desses grupos que estão sendo formados por esses cursos, o que vai acontecer é que os charlatãos seremos nós, né? Porque eles estarão regulamentados. Então, enfim, estamos nesse movimento, nesse momento, estamos nesse tópico da discussão. Era só para atualizar vocês aí sobre o movimento, tá? Obrigada aí, Romildo, por trazer esse tema. Obrigada, Cristina e Paulo. Fazer alguma contribuição, alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Algum comentário? Certo, nós podemos ler? A Susan. Tá, então vou tentar ler aqui. Sandra. Sandra e Susan querem falar? Ézio Távora pediu a palavra, então. Podem abrir para o Ézio? Um minuto, Ézio. Olá. Foi excelente a discussão, mas eu acho que eu fiquei bastante contemplado com os comentários do Rodrigo e o que ele trouxe, que me parece que é basicamente a questão de quem se legitima. E é perfeita a última colocação, que na medida em que isso parece uma questão inevitável,
se as escolas ou se os psicanalistas não se colocam diante disso, você se exclui da questão e você passa a ser incorporar aquele que está fora da lei, né? Eu acho que, basicamente, as escolas se autorregulam. Eu acho que, teoricamente, isso não... E a questão da autorregulação é uma questão que se dá em qualquer aspecto. Mesmo, por exemplo, as escolas religiosas poderiam se formar e elas criam os critérios delas, e elas seriam, entre aspas, legítimas, assim como nós nos consideramos, uma vez que nós estamos no âmbito de escolas e atendemos aos requisitos que são comumente entre os que são aprovados pelos pares, né? Então, há pares em diferentes lugares que vão se legitimar também. Agora, eu acho que o que parece que nós estamos cada vez mais confrontados, e me parece quase que inevitável, é que a gente se coloque diante da questão mercantil, né? Do fato de que esse movimento vai provocar uma regulamentação que nos coloca com o que o Ciro levantou, do fato de que estabelecer quais critérios, porque e aí que entidades estariam em condições, né, se registrariam ou se estariam aptas, seriam legítimas para ocupar o lugar daqueles que autorizam o psicanalista. Então, essa questão é de fato muito complexa, mas eu acho que essa é uma discussão que a gente não pode se furtar. Eu acho que isso é uma questão geral muito, muito séria. Eu acho que é um desconforto, obviamente, mas eu acho que isso está posto. Lamentavelmente, esse movimento que se conseguiu evitar até agora, essa pressão capitalista, ela se impõe. E o real se impõe, né? E a gente tem que lidar com ele. Muito obrigado, desculpe. Obrigada, Ézio. Susan, quer falar? Então, vamos passar a palavra para a Márcia, então. É um minuto, Márcia. Oi, Estão pronto, tentando já deu. Acho que já deu aqui. Já deu. Não, é só para, assim, desculpa, agora que eu vi que eu saí, que eu estou aqui pelo site do Zoom do ICP. Mas, então, eu só queria dizer para você, para complementar, que uma das deliberações que se tomou no movimento foi que é preciso um certo esclarecimento da população como um todo, né? Por conta, assim, esclarecimento a respeito do que é isso, por que um psicanalista não quer se regulamentar, ou seja, trazer um pouco, ou tentar esclarecer um pouco esse impossível, né, ao qual nós todos estamos submetidos e que não seria viável, por que isso não seria viável, nem possível. Então foi feito já teve muitas coisas, mas neste momento foi refeita uma carta, um documento assinado pelas 27 entidades e que a gente vai divulgar em todas as nossas redes, e inclusive eventualmente mandando para órgãos, enfim, do governo e tal, tentando esclarecer, mas principalmente e jornal também. Essa carta visa muito especificamente esclarecer esse impossível, né? O que é esse impossível de regulamentar? Que eu acho que é um ponto muito difícil, não é fácil, se tentou decantar em algumas questões, e em breve isso vai estar publicado para ser exposto para o maior número de pessoas possível. Tá? Obrigada.
Sandra Viola. Ah, olha só, na verdade, o meu comentário, vocês estão me ouvindo? Sim, Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sandra, não estamos te ouvindo. Um Pronto, minuto, agora Sandra. então. Agora sim. Então, o meu comentário é exatamente em cima do comentário da Márcia. O que eu tinha escrito aí é se, diante das propostas, da documentação, da regulamentação, e disso aí que o Romildo mesmo apontou, que o deputado, se eu não sei coisa nenhuma, eu não sei nada disso, é a gente ter oportunidade, criar oportunidade de dizer aqui e ali do que se trata a psicanálise. O que é a psicanálise? O que é o real, o impossível? Claro que é um esforço hercúleo, mas é por aí, talvez, que a gente possa desmontar um pouco a, o histriônico da regulamentação. E uma outra coisa, eu queria perguntar para o Romildo, eu já perdi, Romildo, que você disse lá atrás sobre a lei. Mas você disse alguma coisa que me deu a impressão de que a lei seria o pelo menos um. Você se lembra do teu comentário? Seria o quê? A lei, na verdade, quando você fez um comentário sobre a lei, a impressão que me deu, eu escrevi aí, que dessa maneira a lei seria, então, a exceção. A lei sou eu. Você disse alguma coisa por aí, você se lembra? Não, veja só, o que eu disse, eu estava na cabeça muito com Kant e com Sade, né? No que eu estava dizendo, não teria uma pessoa que diga eu sou a lei. A lei está escrita e é universal, sabe? Quer dizer, é para isso. O que só a psicanálise, talvez, alguma tendência política, possa dizer que a lei só funciona porque ela tem um núcleo impossível. Mas acho que Né? não foi isso que me tocou, não. Em algum momento parecia, quer dizer, só eu, quer dizer, só eu, a lei, é que posso, entendeu? Sim, mas isso não seria universal. Não, eu não Essa é a contradição do Marquês de Sade. Eu tenho o direito de gozar do teu corpo sem que ninguém me impeça, etc, etc, etc. Tá? Aliás, foi Lacan que inventou. Sade nunca disse isso. Então, isso supostamente faz com que todos os elementos submetidos à lei tenham um poder absoluto de gozo. Quer dizer, além de ser absurdo, a ideia, você, na humanidade inteira, se tiver uma pessoa que diga não, acabou o universal da lei. Então, essa passagem da máxima para a lei está prejudicada. Uhum. Foi isso que eu falei, não? Eu estou com dificuldade de expandir aqui, porque, na verdade, eu não me lembro da frase que você disse, porque ela me impactou tanto que ela me fugiu na hora. Mas Fácil, tudo bem. não é minha frase, a frase é de Lohan, numa entrevista que ele deu em Córdoba, na Argentina, e que ele disse, a mim também, essa frase nunca saiu da minha cabeça, toda lei tem um núcleo louco. A frase Não, é não essa. foi isso, não.
Mas vamos deixar que a hora avança e eu também perdi a frase. Depois a gente vê isso. Mas tá Deixa ótimo. ela caminha, Então, ela tá termina ótimo. voltando. Uma hora ela vem. Obrigada. Nada. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Romildo, Paulo. Mas Daniela está pedindo a palavra? Ah, tá, sim. Então, Daniela, por favor. Oi, boa noite, obrigada. Eu só estou querendo tentar ajudar a Sandra, porque eu fiz uma anotação aqui, quando o Romildo falou, a lei vai dizer, só eu posso exercer a violência. Isso aí. Isso aí. Só eu posso comer todas as mulheres. Foi isso, Romildo. Era só para te ajudar. Obrigada. Obrigadão. Foi por aí mesmo. Obrigada, gente. E Romildo e Paulo querem fazer mais alguma observação? Alguém mais aqui? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Agradecendo muito a todos, a contribuição de todos, especialmente ao Romildo.